Olá pessoal, bom dia a todos. Essa é mais uma aula no formato assíncrono, certo? Em que vamos então dar continuidade ao estudo dos assuntos dessa disciplina. Na aula passada, na nossa aula via Google Meet, nós estudamos então um pouco sobre o modelo SI e o modelo ISO, certo? E a gente viu justamente um comparativo entre esses dois modelos, certo? E a partir de agora a gente vai estudar então as camadas mais importantes para a arquitetura de redes de computadores, certo, pessoal? Então, desde já dando início, nós vamos então, a partir de agora, estudar um pouco sobre a camada de aplicação, certo? Os slides dessa aula estão bem explicados, em formato de texto, para que vocês consigam compreender todas as informações que estão determinadas. Então, em relação à camada de aplicação, a camada de aplicação, ela por sua vez, ela existe a necessidade de protocolos de suporte a fim de permitir que as aplicações funcionem, certo? Por que existe essa necessidade de protocolos? A gente vai observar nos próximos slides as funcionalidades dessa, dessa camada de aplicação e é justamente a necessidade da efetivação de protocolos para permitir que essas funcionalidades elas sejam configuradas. As camadas situadas abaixo da camada de aplicação, como por exemplo a camada de rede, camada de transporte, elas têm apenas a função de oferecer um serviço de transporte confiável, mas que elas não executam qualquer tarefa para os usuários, certo? Então, este capítulo, esta seção de camada de aplicação, nós estudaremos então algumas aplicações reais de redes, certo? Basicamente, o que redes fazem? Transferências de arquivos, não é verdade? Conexão, transferência de arquivos, correio eletrônico, certo? Então, são essas funcionalidades mais específicas que são tarefas que são executadas do usuário para a rede, certo? Então, a gente observa que essa camada de aplicação é extremamente importante. As outras camadas também são importantes, porém, pessoal, as outras camadas elas possuem é, no, no, em sua funcionalidade principal, elas possuem então é, o objetivo de fornecer o que? Um serviço de transporte confiável, seguro, livre de erros, livre de congestionamento, certo? Como a gente já viu inicialmente na aula passada, e ao longo desse curso a gente vai justamente estudar essas outras camadas que efetivam então o transporte de dados. Antes de mais nada, vamos então já começar a estudar alguns protocolos, certo? Que são utilizados para a efetivação de algumas funcionalidades na camada de aplicação, certo? Então, nós temos aí já de início o protocolo DNS, certo? O que é que esse protocolo faz, certo? Esse protocolo nada mais é do que introduzir nomes em ASCII2 para desacoplar os nomes das máquinas dos endereços dessas máquinas, certo? Então, como vocês já devem ter observado alguma vez, uma rede, certo? Possui lá uma quantidade de endereços e essas quantidades de endereços IP são então uma sequência de números, certo? Então o objetivo do DNS é justamente criar nomes que substituem então essa sequência de números com o objetivo de justamente desacoplar o nome da máquina dos seus respectivos endereços, certo? Porém, a gente tem a seguinte observação, que a rede em si ela só reconhece o que? Endereços numéricos, que estão lá pré-determinados. Portanto, se faz necessário realizar algum mecanismo para converter esses strings ASCII2, certo? Esses nomes ASCII2 em endereço de rede, certo? Então, a gente vai estudar também futuramente como é feito esse mapeamento na internet de nomes para seus respectivos números. Então, a essência do DNS, do protocolo DNS, é a criação de um esquema hierárquico de atribuição de nomes que está baseado no domínio e um sistema de banco de dados distribuídos para implementar esse esquema de nomenclatura, certo? Ele é usado para mapear nomes de hosts
e destinos de mensagens de correio eletrônico em endereços IP, mas também pode ser usado para outros objetivos, certo? Entre outras funcionalidades. Em relação ao espaço de nomes do DNS, o espaço de nomes do DNS, a gente tem o seguinte, que a internet ela é dividida inicialmente em mais de 200 domínios de nível superior, certo? Onde cada domínio cobre muitos hosts, certo? Então, por exemplo, eu tenho lá um domínio de universidade. Então, eu tenho aí vários hosts que são cobertos por esse domínio. Cada domínio é particionado em subdomínios, certo? Que também são particionados e assim por diante, criando, então, uma espécie de uma árvore, certo? Conectada entre os domínios e os subdomínios e os hosts. As folhas da árvore representam domínios que não têm subdomínios e um domínio folha contém, então, um único host ou pode representar uma empresa e conter milhares de hosts. Então, como dito, existe então dois tipos de domínios, certo? De nível superior, que são os domínios que estão lá no início da árvore, certo? E são então os domínios genéricos e os domínios de países. Os domínios genéricos, os originais, eram então, por exemplo, comercial, edu de instituições educacionais, gov para instituições governamentais, int para algumas instituições internacionais específicas, como por exemplo a OMS, certo? Mil para órgãos de forças armadas, net específico para provedores de rede e org para organizações sem fins lucrativos, como por exemplo sindicatos, ONGs e outros formatos de associações. E os domínios de país incluem, então, uma entrada para cada país, como, por exemplo, no Brasil, tem lá o domínio .br. Em geral, como vocês já devem ter observado aí na internet, é muito fácil de adquirir um domínio de segundo nível, como, por exemplo, um domínio nomedaempresa.com. Basta apenas realizar um registro de domínio para verificar se o nome que você deseja já está disponível e não é a marca registrada de outra pessoa. E se não houver nenhum problema, o solicitante paga apenas uma taxa anual e conseguirá o nome, certo? Existem aí vários sites que fazem essa verificação e você digita lá o nome que você quer obter do domínio e aí ele vai apresentar se o domínio já está registrado, se já e ainda está disponível, então é uma marca registrada já de outra pessoa. Aí você paga uma taxa e tem então direito a esse domínio, você pode utilizar para endereçar então uma plataforma sua, um sistema seu, certo? Então é isso o formato de espaço de nomes do DNS. Outro fato interessante é que os nomes de domínios não possuem distinção entre letras maiúsculas e letras minúsculas, certo? Portanto, EDU em maiúsculo ou minúsculo possuem o mesmo significado, certo? Os nomes de componentes podem ter até 63 caracteres e os nomes dos caminhos completos não podem então exceder 255 caracteres. Servidores de nomes, certo? Vamos começar a falar que danado é isso aí. Servidores de nomes, pessoal, basicamente é o seguinte: se a gente parar para pensar, nós temos lá a estrutura de uma rede, né, com os nomes pré-definidos, certo? Os domínios pré-definidos, certo? Então, na teoria, é como se a gente tivesse um único servidor de nomes contendo o banco de dados de DNS inteiro que respondendo todas as consultas referentes ao banco. Ou seja, a gente tem lá o EPB, domínio epb.edu.br, com vários e-mails, com vários endereços que estão associados a esse domínio, certo? Nós temos já o ufcg.edu.br e assim por diante. Aí, supondo, na teoria, existiria então um único servidor com todos os nomes DNS armazenados, certo?
E o que acontece? Na prática, isso não existe, né? Esse servidor ele ficaria tão sobrecarregado que seria inútil, certo? Sem falar que se o servidor morresse, ficasse fora do ar, fosse corrompido, toda a internet seria atingida, certo? Então, para evitar esses problemas que estão associados à presença de uma única fonte de informações, o espaço de nomes do DNS ele é dividido em zonas não superpostas, certo? Em que cada zona contém uma parte da árvore, ou seja, a parte gov, que é uma parte da árvore, é considerada uma zona, certo? Então, a cada zona ela contém uma parte da árvore e também servidores de nomes que armazenam informações referentes a essa zona, certo? Normalmente, uma zona ela tem um servidor de nomes principal que obtém suas informações a partir de um arquivo contido em sua unidade de disco em um ou mais servidores de nomes secundários, que obtém suas informações a partir do servidor de nomes principal, certo? Então vejam que é como se a arquitetura inicial ela fosse particionada em vários servidores que possuem aí é, outros servidores de nome principal e outros servidores abaixo dele, que são considerados servidores de nomes secundários, que armazenam então os nomes do DNS, certo? Então, com isso, a gente consegue efetivar o que, pessoal? A gente consegue efetivar é, uma diminuição na possibilidade de problemas que venham a ocorrer com erros relativos a esses servidores que armazenam os nomes do DNS. Então, embora o DNS seja extremamente importante para o funcionamento da internet, visto que a gente cria endereços que são particionados, que são efetivados de forma hierárquica, tudo que o DNS faz, na realidade, é mapear nomes simbólicos de máquinas em seus endereços, certo? Ele, então, não ajuda a localizar pessoas, recursos, serviços, certo? Ele não atua nessa localização. Para localizar esses itens, certo? Outro serviço é definido, o chamado LDAP, certo? Que é Lightweight Directory Access Protocol, certo? Então é um outro serviço, certo? Um outro protocolo que é definido e, por sua vez, realiza então a localização de itens que estão endereçados, certo, pessoal? Então, futuramente nós vamos também atentar o estudo desse protocolo. A partir de agora, vamos falar um pouco sobre correio eletrônico, certo? Então uma funcionalidade bem importante na camada de aplicação. Vamos analisar um pouco e na próxima aula a gente vai tratar, por exemplo, de outros protocolos também referentes à camada de aplicação. O correio eletrônico ou e-mail, ele existe então há mais de 3 décadas, certo? Em 1990 ele já era empregado no meio acadêmico, nas universidades, certo? E já durante os anos 90, no final dos anos 90, ele ficou conhecido para o público em geral e seu uso ele cresceu de uma forma que alcançou o número de mensagens de correio convencional, certo? Isso já nos anos 90. Os primeiros sistemas criados, eles consistiam basicamente num protocolo de transferência de arquivo, certo? Com a convenção de que a primeira linha de cada mensagem enviada deveria conter então o endereço do destinatário, certo? Mas aí, os primeiros sistemas de correio eletrônico criados nesse formato, certo? Apresentaram algumas limitações. Que limitações são essas? Que ao longo da sua utilização, essas estratégias de envio de transferência de arquivo se tornaram deficientes. Por exemplo, não era possível criar e enviar mensagens contendo, por exemplo, misturando texto, desenho, fax e voz, certo? Então, por não ter essa capacidade multimídia de envio de dados, foi-se então evoluindo e criando um sistema específico desacoplado com essa ideia de protocolo de transferência de arquivo.
Então, em relação à arquitetura desses sistemas de correio eletrônico, eles consistem basicamente em dois subsistemas, certo? Os agentes do usuário, que permitem que as pessoas leiam e enviem mensagens, e os agentes de transferência de mensagens, que fazem então o deslocamento da mensagem da origem até o destino, certo? A arquitetura é composta então por esses dois agentes, os agentes do usuário e os agentes de transferência das mensagens. Os agentes do usuário são justamente programas locais que oferecem um método baseado em comandos, baseado em menus ou gráfico, para interagir com o sistema eletrônico. Ou seja, é o programinha local que está armazenado no computador, que fornece então uma interface, um gráfico, para que o usuário ele consiga se conectar e utilizar então o mecanismo de correio eletrônico. Normalmente, já os agentes de transferência de mensagens são daemons do sistema, ou seja, são processos executados no segundo plano que efetivam então a transferência de dados de um determinado correio eletrônico. As funções básicas do correio eletrônico são basicamente composição, certo? Que é o processo de criar mensagens e respostas, a transferência, que é o deslocamento de uma mensagem entre o remetente e o destinatário, certo, pessoal? A geração de relatórios possui o caráter de informar o remetente sobre o que aconteceu com a mensagem. Outra função, a exibição de mensagens recebidas, que possui, por sua vez, a possibilidade de visualização e leitura das mensagens de correio eletrônico pelo usuário. E a disposição, que são, então, mecanismos que se referem ao que o destinatário faz com a mensagem depois de recebê-la. Então, depois de recebê-la, ele pode arquivá-la, respondê-la, excluí-la, certo? Colocar na spam, ou seja, são então os mecanismos referentes ao que o destinatário faz com a mensagem depois que ele recebe. Então, a função de transferência de mensagens, basicamente, ela faz o seguinte: tem como objetivo transferir mensagens, transmitir mensagens do remetente ao destinatário, certo? O formato mais simplificado de fazer essa transmissão é basicamente o que? Estabelecer uma conexão de transporte entre a máquina de origem e a de destino e, em seguida, transferir a mensagem, certo? Veja que nos próximos slides a gente vai verificar algumas situações que essa opção não funciona. Porque vejam só o que eu estabeleci. O primeiro passo seria estabelecer uma conexão de transporte entre a máquina de origem e a de destino. E em seguida transferir a mensagem. Certo? Qual o problema que a gente já consegue observar aí? O seguinte problema. Eu estou online, certo? Eu sou a máquina de origem e a máquina de destino está offline. Certo? Então, como danado eu vou estabelecer uma conexão de transporte entre duas máquinas se uma das duas máquinas está offline? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Certo? Então, pessoal, basicamente, a gente vai examinar outros formatos para favorecer o processo de transferência de mensagens. Aí temos então o primeiro protocolo de transferência de mensagens a ser analisado, o SMTP. Certo? SMTP é um protocolo ASCII2 muito simples, que ele faz basicamente os seguintes passos. Primeiro, ele estabelece uma conexão TCP com a porta 25, certo? A máquina de transmissão, que por sua vez opera como cliente, espera a máquina de recepção, operando como servidor, para que se comunique primeiro e realize então o início da transmissão. Aí vamos lá, o servidor ele começa enviando uma linha de texto que fornece sua identidade e informa que está preparado para receber mensagem. Ou seja, é feito então o estabelecimento dessa conexão em que o servidor ele aceita a conexão enviando então a linha de texto fornecendo a sua identidade e dizendo, estou ok para receber mensagens. Caso não esteja,
certo? O cliente vai ter que encerrar a conexão e tentar outra vez mais tarde, certo? Então a gente volta para aquela nossa discussão no slide anterior, em que de cara já existe aí um problema, certo? Como é que vai realizar a conexão se um dos dois lados está offline, certo? Então é um problema já destacado. Então, os problemas do protocolo SMTP que foram observados após serem utilizados inicialmente são justamente o que? Implementações mais antigas, elas não são capazes de lidar com mensagens maiores do que 64 KB, ou seja, muito pouco o espaço aí de armazenamento e transferência de mensagens, certo? E se o cliente e o servidor tiverem timeouts diferentes, certo? Eles estão lá no processo de transferência de mensagens, porém, o servidor possui um timeout menor, certo? Então, um deles poderá desistir enquanto o outro ainda estiver ocupado, encerrando a sua conexão inesperadamente, certo? Ou seja, eles não estão aí sincronizados. Então, qual foi o problema encontrado no protocolo anterior? O que acontece quando o remetente quer enviar uma mensagem ao destinatário e o destinatário não está online, certo? Esse foi o problema que a gente acabou de discutir, certo? A solução, pessoal, é justamente fazer um agente de transferência de mensagens em uma máquina do ISP, aceitar correio eletrônico para seus clientes e armazená-lo nas respectivas caixas de correio na máquina ISP, certo? Tendo em vista que esse agente pode estar online o tempo todo, as mensagens de correio eletrônico podem ser enviadas para ele, ou seja, para essa máquina ISP, 24 horas por dia, certo? Então, tomando como base essa solução, a gente tem aí a efetivação de mais um protocolo, o protocolo POP3. Como é que funciona? O protocolo POP3 é um protocolo que permite aos agentes de transferência do usuário entrar em contato com o agente de transferência de mensagens e permitir que as mensagens do correio eletrônico sejam copiadas lá da máquina ISP para o usuário. Então, o POP3 ele começa quando o usuário inicia o leitor do correio, o usuário inicial, certo? O leitor de correio chama o ISP, certo? Estabelece uma conexão com o agente de transferência de mensagens na porta 110. Depois que essa conexão ela é estabelecida, o protocolo ele passa então por 3 estados em sequência que a gente vai analisar no slide anterior, no slide posterior, que é justamente os seguintes estados: de autorização, realização de transações e o de atualização, certo? Então esses estados são os seguintes: o estado de autorização, ele lida então com o login do usuário, certo? Faz o login inicial. O estado de transação lida com a coleta de mensagens de correio eletrônico do usuário e com a marcação das mensagens para a exclusão da caixa do correio, certo? E o estado de atualização, ele faz as mensagens do correio eletrônico serem excluídas, certo? Então, foi visto, por exemplo, que no protocolo PROP3 alguns problemas foram, é, foram observados. Por exemplo, no POP3 é necessário baixar todas as mensagens no computador e caso o usuário ele venha a usar o mesmo correio eletrônico em várias máquinas. Então, por exemplo, eu estou na minha casa usando meu computador, certo? E para isso eu tenho que baixar todas as mensagens nesse meu computador, para que eu possa visualizar. Mas aí, quando for daqui a 2 horas, eu estou no meu trabalho, no meu local de trabalho, certo? E, obviamente, ao tentar acessar o meu correio eletrônico em uma nova máquina, ou seja, no meu local de trabalho, eu vou ter que fazer o mesmo processo, baixar todas as mensagens no computador, certo? E isso vai, obviamente, acarretar uma complexidade maior, certo? E uma necessidade maior de armazenamento,
certo? E o IMAP é justamente um novo protocolo que surgiu como protocolo alternativo de entrega final, em que, por sua vez, o IMAP faz com que todas as mensagens de correio eletrônico permaneçam no servidor indefinidamente, certo? Para que seja possível acessar em várias caixas de correio. E, por sua vez, o IMAP possui então algumas particularidades, certo? Que por sua vez são fornecimento de mecanismos extensos para leitura de mensagens, ou mesmo parte das mensagens, certo? Isso é bastante útil quando a gente tem um modem lento, com uma conexão lenta, e a gente não consegue ler todo o corpo da mensagem. A gente pode ler aí parte do texto da mensagem em várias partes, com grandes anexos de áudio e vídeo, certo? Como também possui aí em suas particularidades a possibilidade de endereçar a correspondência não pelo número de chegada, mas sim usando atributos, certo? E o IMAP ele pode aceitar mensagem de saída para transporte até o destino, além de entregar a correspondência eletrônica de entrada, certo? Então vejam aí que ele é um protocolo um pouco mais evoluído do que o protocolo POP3, em que é necessário você então baixar todas as mensagens no computador, caso um usuário venha usar o mesmo correio eletrônico em várias máquinas, né? Por último, certo? Para a gente finalizar então esse nosso encontro de hoje, nós temos aí, pessoal, o webmail, certo? O webmail nada mais é do que os sites na web, como Gmail, Hotmail, que fornecem serviço de correio eletrônico para qualquer pessoa gratuitamente, basta realizar um cadastro, certo? Como o nosso e-mail lá institucional, certo? Então, o que é que tem de diferente nesse webmail? Por ser uma página web, certo? Muitos itens da página eles podem ser ativados por cliques, certo? Dessa maneira, as mensagens podem ser lidas, excluídas, reencaminhadas e assim por diante. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, falem no sala de aula, mandem e-mail para mim, estou sempre à disposição, certo? E na próxima aula a gente já inicia trabalhando sobre a próxima aula que será de conteúdo. A gente vai dar continuidade à camada de aplicação, falando sobre a World Wide Web, www. Beleza, pessoal? Então foi isso. Desejo a todos um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Um abraço.